Legal. Então, assim, a gente já abriu a piscina e agora qual que é o próximo passo? É entender como é que a gente faz o estudo para poder melhorar nossos resultados. A plataforma que eu uso para fazer os estudos é o TradingView. Então, eu vou agora abrir a tela de estudo para a gente montar a nossa outra pool. Porque, no primeiro momento, eu usei as ferramentas que a Orca me dá, que já são ótimas. Mas eu posso refinar e melhorar ainda mais meus resultados quando eu faço o estudo do gráfico antes. Então, você já entendeu que quando eu faço um intervalo maior, eu ganho menos taxa. Mas eu corro menos risco. Por quê? Para ele sair daquele intervalo, é mais difícil e demora mais. Né? Que foi o exemplo do que a gente... Então, agora, mostrando o nosso gráfico... E vou compartilhar essa guia aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo agora a minha tela do TradingView, certo? Deixa eu só ficar aqui. Pronto. Então, hoje, iniciamos a nossa imersão. E aí, agora, a gente, para fazer o estudo, ele facilita na hora da gente abrir a piscina. Então, a gente vai fazer o estudo agora e vai abrir a piscina baseado nesse estudo. Eu quero uma piscina, então, nesse primeiro momento, que ela dure mais de um mês. André, isso é só para aumentar minha assertividade. É certeza que ela vai ficar dentro de um mês? Não. Mas, exemplo, o Leandro, eu fui viajar, eu fiz um range grande, que eu estava despreocupado se estava... Eu queria ele dentro do range e queria ganhar taxa. Então, toda semana eu ia lá, sacava minhas taxas e gastava minha viagem. Baseado nisso, eu estou com um gráfico diário, onde eu vou ver o que o mercado ele andou de fevereiro para cá. Vamos colocar aqui, ó. Vamos até mais. Vamos no ano, né? Que aí você vai ter uma ideia. De 1º de janeiro. Então, eu fiz um TradingView, eu posso selecionar aqui figuras geométricas. Eu selecionei aqui um retângulo. E esse retângulo aqui, ó, vou marcar ele aqui de um amarelo até para facilitar. Eu defini qual é o retângulo que eu quero operar. Esse intervalo aqui, ó, vamos pegar o ponto mais baixo que ele foi. Ops. Aqui. Calma, aqui tinha vários. Ó, o ponto mais baixo que a Solana foi, ela veio aqui em 1,5. E o ponto mais alto que ele foi em $300. Então, ele foi de 105 o fundo a $300. Isso daqui, ele ficou só um dia. Então, para o intervalo total, eu posso usar menos, um gráfico um pouco menos arrojado. Esse gráfico, nesse valor aqui, ó, ele está nesse valor aqui há muito tempo. Estão vendo aqui, ó, o intervalo dá quase um ano dentro desse intervalo. É verdade. Ou até menos. Não. Então, assim, eu preciso desse intervalo tão grande. Esse intervalo ele tem uma oscilação de pelo menos 58%, que foi a queda dele. E se eu colocar aqui, para ele chegar naquele ponto, ele vai chegar em 150% de alteração. Vamos trabalhar aqui, ele precisa de fazer 100%, ele tem que dobrar esse movimento. Fazendo isso depois você vai refinando. Fazendo isso, ele já me dá um caminho, olha que é um caminho onde ele já ficou, o meio termo, né? Aqui, ó, ele teve esse ponto que saiu e esse ponto que saiu, então aqui 218, 220, é um ponto onde ele vai ter uma resistência muito forte para passar desse valor. E quando eu venho aqui embaixo, o ponto mais baixo, que ele também várias vezes ele veio, olha aqui, ó, ele tocou. Se eu coloco esse gráfico aqui, ó, só para vocês entenderem aqui como fica mais
Ó, ele bateu uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis. Você vê que toda vez que ele bate aqui em 120, ele volta. Então, esse intervalo aqui é um intervalo onde ele agora tem um suporte muito forte embaixo, que ele só passou 2 vezes, e em cima ele também aqui encontrou esse topo e voltou várias vezes. Então, nesse intervalo aqui, ele vai sair de 120 a 217, 220. Ele chegou a quase 80% de aumento. Então, esse ponto, esse estudo que eu fiz aqui, ó, ele está em pelo menos e mais de um ano dentro desse valor. Então, para abrir uma pool conservadora, isso daqui vai estar num momento muito bom dentro da Solana. André, mas e se eu quiser fazer um mais agressivo? Aí você faz outro estudo falando, caramba, então eu vou querer outro ponto, que eu já vou deixar esses 2 pontos para gente, abrir essas 2 piscinas, e você vê a diferença, né, do resultado de cada um. Olha aqui, ó, ele veio aqui e aqui. Exemplo. Nesse daqui, você viu que ele teve dificuldade para passar desse topo, ó, foi 1, 2, aqui quando passou de vez, né, e quando caiu, despencou. Então a gente sabe que esse é um ponto que ele vai ter ele precisa de força para passar nele. Então eu criei aqui dois intervalos, um mais conservador, que é esse maior, de 80%, e o mais arrojado, vamos colocar assim. Esse arrojado, ele está com uma oscilação, uma variação de 42%. Então, ele tem 20% para cima, 20% para baixo. Eu estou bem no meio. Então, aqui é onde a gente iniciou, né? Onde a gente teve a imersão hoje. E a gente tem agora esses 2 estudos para montar essas piscinas. Ficou gráfico? Ficou claro essa explicação? Sim, daí tu vai montar 2 pools, um mais conservador, um mais agressivo. Exatamente, baseado nesse estudo. E agora vamos ver como é legal pela Solana, quanto que eu vou ter de rendimento em cada um deles. Sendo que... Balinho, é porque eu não sei se tu tinha alguma familiaridade com gráfico. Mas o que o André quis mostrar aí, sem muita firula, é onde ele está batendo em teto várias vezes e suporte, que a gente chama aqui, só por os 2 termos, né? Que é a resistência, é onde ele bate lá para cima, e suporte embaixo. Então, aí, isso a gente consegue olhar para trás, né? E conseguir fazer essa métrica que ele está falando. Isso ficou claro para ti, não? Não, ficou sim, porque geralmente ele bate na resistência e volta. Isso. Exceto uma vez ali que aconteceu, e daí o cara, se quiser depois combinar análise gráfica com um fundamentalista, dá para ler alguma notícia, ver o que aconteceu ali, alguém peidou mais alto ali, todo mundo saiu comprando. Então, seria isso algo aí, que eu lembro, foi em novembro, foi a eleição do Trump. exatamente. Não, tem várias variáveis, mas isso, assim, só de você olhar o gráfico, você já consegue montar um intervalo e falar assim, caramba, isso daqui ele precisa de força para passar de 187 e depois ele precisa de mais força para passar de 220. Então, com esses 2 intervalos... E aqui tem aquilo que os traders fazem ações também, de identificar outros padrões, não só o de resistência, assim, de... Não, aí você faz o estudo que você quiser, porque aí, o intuito nosso aqui não é você virar fazer o mais simples possível, né? O básico. Porque é você entender que só de você olhar o gráfico sem muito conhecimento, você já vai, né? A gente pode ir melhorando N vezes. Você vai pegando o gráfico aqui e fala assim, deixa eu ver aqui até onde que ele pode recuar. Aí eu peguei o topo máximo, pela retração de Fibonacci, falei, um ajuste fino, né? Então ele pode vir aqui, ó, até 1,30. Então eu vou pegar meu gráfico aqui e vou baixar mais 1,30. Isso já é um ajuste fino. Então, eu digo, quanto mais conhecimento aplicado, você pode ir melhorando seu resultado. Mas você vê que só de olho, só vendo o gráfico aqui, sem muito conhecimento, você já conseguiu tirar 2 pontos para você montar seu... O Leandro tinha o Leandro num outro mal, eu não sei qual das reuniões aí, Leandro, que a gente conversou aí.
Tu mostrou uma outra forma de ver o gráfico como um canal também, assim, de subida, um canal de descida. Sim, você pode colocar qual é o canal, um canal de alta. Eu venho aqui, é porque eu apaguei todos os meus estudos para ficar mais leve meu gráfico, né? Era tu que mostrou, acho, André. Pode ser, eu gosto dos canais de alta, de baixa, né? Uhum. Porque é em cima deles que eu vou fazendo minhas projeções. Então, exemplo, eu peguei aqui no intervalo, porque ali a gente está no gráfico de ano, né? Agora vamos pegar ele e deixar ele no intervalo de 4 horas. Quando eu diminuo aqui... Espera aí que eu coloquei o canal antes da hora. Só para você ver aqui. Eu peguei, coloquei o gráfico de 4 horas e vou colocar um canal de alta. Tá vendo aqui do lado que aparecem os canais? Uhum. Então, eu seleciono aqui, ó, um canal paralelo e vou colocar no fundo. Aqui, agora eu vou colorar aqui. Ele estava seguindo esse canal de alta, certo? Até que chegou aqui nesse ponto, porque ele não conseguiu passar aquela resistência de 187 e ele caiu. Quando ele cai, ele tem 2 caminhos possíveis que ele pode fazer. Então, vamos colocar, ele saiu desse canal, ó, só para você entender como ele vai, no primeiro ponto é aqui, que foi o 151. Você viu que, coincidentemente, ele bateu aqui? Ah, cara, não tinha prestado atenção nisso, cara, outra vez. Coincidência. Aí, ele vai tentar subir. Se ele não bater aqui, ele pode voltar e... Porque ele precisa de cair para ter força para subir. Ele sobe caindo e cai subindo. O mercado é assim. Então, se ele não conseguiu subir com o combustível que ele tinha, o combustível é o quê? É dinheiro. É liquidez do mercado. Então, ele não teve força para subir. Por quê? Tinha mais vendedor do que comprador. Cara, saquei. Daí, se ele cair, o pessoal vai achar que tá barato. Solano, eu estou estudando, eu quero esse ativo. Então, o primeiro ponto dele era retração de 38%. Aí ele vai tentar subir. Se ele não conseguir chegar aos 185, ele vai cair o próximo alvo dele, 140. Aí ele vem aqui, ó. Se ele não conseguir passar, o próximo alvo, 131. Então você entende que, e se ele não conseguir, ele volta para cá para o 114. Aí você entende que a gente montou as piscinas estrategicamente. Sim. Então, só vai somando as informações. Isso é Fibonacci, Balim. Entendeu? Então, aqui, à medida que você vai entendendo, isso é uma construção, tá? Você não vai saber tudo de uma vez. Mas com o que a gente fez já no primeiro, você já tem uma assertividade muito grande. A gente vai só ajustando. Então aqui, se ele pode cair mais, eu vou pegar e vou ajustar aqui. Você entende que aí você vai melhorando o seu estudo? Então, o estudo gráfico, você vai melhorando. Só que você precisa de ser um expert em estudo gráfico para já montar sua piscina? Não, você vai melhorando suas piscinas. E os pools, tu cria ele complementar, tu não cria ele num pedaço e no outro pedaço. Tu cria eles se sobrepondo, né, na verdade. Sim, porque, vamos lá, eu vou montar 2 pools. Se o mercado aqui for embora, eu vou sacar esse dinheiro e vou colocar nessa... Aí depende do meu objetivo, se eu quero sacar dinheiro ou se eu quero fazer o juro composto. Eu pego esse lucro aqui e coloco nessa piscina maior. Aí eu estou engordando ela, entendeu? Por isso que você vai ver lá na nossa pool, tem ativos de $400, ativos de $1.000 e ativos de $1.500. Então, é isso que eu quero que o sistema faça. Automatize. Eu faço o estudo, ele fazer isso automático na sua carteira, para não precisar de eu ficar mandando para vocês o comando. É automatizar esse processo. Ganhei meu primeiro centavo, gente. Oi? Ganhei meu primeiro centavo. Vamos ver como é que está lá rodando a nossa. Mas, entendeu aqui o gráfico? Você vê como ele vai melhorando? Pô, eu posso colocar um canal? Sim. Pô, André, mas ele saiu do canal. Se ele saiu do canal, para onde ele pode cair? Pô, já tem os alvos. Pô, André, coincidência? Não, não é coincidência. É estudo. É a aplicação do que
Porque não é só o André olhando. Você imagina 1 milhão de traders. Só que, como a gente está do outro lado, eu não tenho que ficar aqui 3 horas da manhã para vender meus ativos ou ficar comprando. Ou ficar operando a alavancada. Eu montei uma piscina, eu virei a chave. Eu sou o banco. A turma que se mate na operação. Crypto never sleeps. E aí você está no mercado que é 24 horas, 7 dias por semana, operando, e você ganhando taxa. Você ganha dinheiro enquanto você dorme. Sua liberdade. Sim. Porque hoje a liberdade vai me dar renda, é com renda. A liberdade a gente conquista com renda. Porque só patrimônio é um passivo, ainda mais com o governo que a gente tem, que cada vez quer tributar mais pelo que a gente produz. Tá? Então, aqui vai dar é um refinamento. Isso aqui é um passo a mais para melhorar o que a gente já viu lá. Você viu que a gente pode fazer sem isso? Pode. Mas aqui a gente fica mais assertivo. É só por isso que eu mostrei isso. Então, agora que eu tenho esse caso, eu vou montar essa pool aqui, que é onde? Ela vindo até 130 e aqui 188. Então, agora eu vou montar uma pool. Iniciamos. Entrei aqui, depois de ter feito esse estudo, eu venho uma pool. Quero montar uma pool da Solana. Solana. Porque eu quero uma pool mais conservadora. Então, eu vou pegar que tem um ativo maior. Então, eu tenho Solana com SDC. Abri ela aqui. Ele me deu já com a variação de 3%. Só que a gente já tem um estudo, né? A gente fez um estudo lá de 130. Deixa eu ver aqui, 180, onde é que vai dar? 180, eu vou até subir um pouquinho. Estava em 188 o meu estudo lá. Pronto. Aqui eu estou no gráfico diário, é mais difícil. Vamos ver se pegar um gráfico de 4 horas. E aí, como ele vai facilitando aqui, ó. Quando a gente abriu a pool, ela estava aqui embaixo. Ela estava em 150, já aumentou. Você vai ver a valorização da nossa pool lá. Aí agora, ó, eu quero abrir outra pool com $100. Nessa pool aqui, ele vai me dar 0,14 ao dia. Isso vai me dar mais ou menos 1,4 ao mês. Ao mês não, em 10 dias. Em 30 dias, vai me dar 4,20. Tá bom para você? 4,20 no intervalo para uma pool conservadora? É moderada aqui? Então, ó, agora o que eu preciso? Ele fala que eu não tenho saldo suficiente para montar ela. Porque eu preciso de $51 e 48 de sol. Então, eu tenho que fazer essa compra. Como eu vou fazer só com $10, que eu não quero gastar minhas renders agora, a gente vem aqui, eu aperto com o botão direito para abrir outra guia, para não desmanchar isso daqui. Quando eu entro na outra guia ali, compartilhar essa guia, eu preciso de 5, deixa eu ver, era 5 dólares e 5 sóis. Então, eu só tenho render. Primeiro, eu vou comprar isso daqui. Render. Eu preciso de 5 dólares de render. Não, preciso de 5 dólares de Solana. Pronto, aqui tá bom. Só vou comprar mais ou menos. E preciso de 5 dólares de dólar. Ele pede minha senha aqui. Fiz essa troca. E enquanto eu estou fazendo isso, as piscinas que eu tenho, render e sol, eu estou recebendo taxa por isso. Muito legal essa perspectiva. Tem mais 5 aqui. Preciso lá de dólar 5,20. Pronto, mais $1 que eu preciso. Pedindo a senha aqui. Pronto, assim que ele finalizar a operação, volto para essa tela. Ah, um detalhe, Valim, que a gente não comentou aqui.
Como é que funciona essas variações depois da tua pool criada? Tu vai ver aí, tu vai ganhando as taxas, mas, por exemplo, a pool que tu abriu é de quê mesmo? Solana com render, né? A Agora, minha, Solana com dólar. a minha é Solana com dólar. A minha é render com dólar. A minha. Render com dólar. Então, o que acontece? O que vai acontecer com essa sua aí? Se a render subir de preço, a valorizar muito, quanto mais ela vai valorizando, o que vai acontecendo? Ela vai vender render e vai transformar em dólar. Então, por exemplo, se tu chegar no topo aqui do teu range aí, do teu intervalo, qual que é o topo dele aí? Que tu botou? O valor dela que tinha colocado, eu não lembro agora. Eu tinha... Onde é que eu vejo aqui? Enfim, mas enfim, vamos dizer que ela... Quanto está a render hoje, André? Ainda está 4,70. 4,70. Se tu botou o topo dela aqui a 6, por exemplo, a 6, quando ela bater 6 aqui, o que vai acontecer? Tu vai ficar 100% em dólar. Ela vai ter vendido A minha... 15. Entendi. Entendeu? A minha... Porque ela sempre fica na moeda mais desvalorizada. Então, e isso funciona com qualquer par. Do contrário, se render cair de preço, ela vai comprando dólar. Quer dizer, ela vai comprando render, quer dizer, vai ficar, se chegar aqui embaixo, ela vai ficar 100% em render. Entendeu? Entendi. Se ela cair muito de preço. Ela cair de preço, vai ficar 100% em render, vai ficar com $0 e 100% de render. Eu vou mostrar as pools lá que a gente fez agora. Só fechando essa então, Solana aqui. Olha aqui. Tá $3,90 por render. Tá, vamos ver o do Solana aqui. Isso. Vou só finalizar a lógica aqui. A gente abriu a piscina de Solana, certo? Que está me dando 1,44. Abri com $10. Então, eu já estou com a piscina pronta. Eu já estou agora com esses $10 aqui. Agora a gente vai ver o resultado das piscinas que a gente tem. Dessa de Solana, vai ver do estudo que a gente fez. Dessa de Solana e aquela de render. E aí a gente explica para você o que a gente fez com... Agora vamos olhar o nosso portfólio, agora que as pools estão abertas. Ó. Cadê? Essa foi que eu acabei de abrir, ó, de 0,29 a 0,88. Então, ó, essa daqui está me dando 0,14 de resultado diário. Essas outras estão me dando resultado menor, mas você está vendo que o intervalo é maior? De 105 a 99. E a outra de 140 a 205. Então, à medida que você vai abrir uma pool e você faz um estudo, você fala, caramba, qual que é o intervalo agora onde ela pode chegar? Então, isso aqui vai trazendo para você uma média de resultado. Então, o seu resultado estimado vai ser proporcional às piscinas que você foi abrindo. Por isso que quando você entra, você estuda lá vários ranges e desmonta uma piscina, fala, caramba, o que o Leandro falou, se o mercado foi para baixo e a Solana desvalorizou, eu fiquei com tudo em Solana, certo? Mas se eu pegar essas minhas Solanas e colocar em uma piscina maior do que a anterior, quando o mercado, eu vou voltar a ganhar taxa, e quando o mercado subir, a minha valorização vai ser maior. Então, eu diminuo essa perda permanente, que é o permanent loss, que é outro assunto importante quando você está montando piscinas de liquidez. Né? Agora, como o mercado está subindo, a maioria das pools ela vai dar um resultado positivo. Mas imagina o mercado caindo. Aqui, a gente já tem permanent loss em todas elas. Por quê? Era um pools que eu tinha aberto com $10. E se você olha aqui, ó, se eu for ver, mesmo eu ganhando taxa, o meu principal não diminuiu? Diminuiu. Eu estava com $10. Só que eu estou olhando, eu fiz uma piscina com intervalo de $100. O meu olhar é um mês. Então, o que eu estou ganhando de taxa e o alvo que eu vejo para a Solana no longo prazo, entende onde é que entra o estudo do ativo? A gente está
no momento de alta do ciclo. O meu alvo da Solana é $300. Então, eu montei uma piscina de 100, que é o fundo, a 200. Eu só vou perder dinheiro se eu pegar e desfizer essa piscina e vender minhas Solanas. Mas se eu desfizer essa piscina e colocar ela em uma piscina maior, caramba, eu volto a ganhar taxa e quando a Solana subir, eu ganho com ganho do capital. Então, esse é o primeiro ponto que a gente trabalhou aqui com a Solana e você já viu, caramba, o mercado cai, o valor, né, venal da minha pool vai diminuir. Mas se você fez um estudo do mercado, viu que o mercado está com o mercado de alta, o que eu estou preocupado é só o saque das taxas. Então, se eu tenho valor maior, para mim não faz diferença. Eu estou preocupado em todo o saque, o resultado que eu tiver aqui, eu dolarizo e jogo para minha carteira para fazer, para viver. Né? Que o que dá liberdade para a gente não é a renda para eu pagar minhas contas. Então, e tu ainda mantém o ativo. E você mantém o ativo. E você mantém o capital. Tem outra estratégia também que tu pode fazer o quê? Pegar o rendimento da sua pool e reinvestir na própria pool. E comprar mais ativos para... que é o juro composto. Enquanto você ainda não tem um capital, fala, pô, esses $10... Vamos aqui, ó, eu abri minhas piscinas aqui, as outras. Olha, eu tenho uma piscina aqui, ó, de render com dólar, que está me dando 0,43% ao dia. Certo? Ela me deu hoje... O cara é fã de render mesmo, cara. Puta merda, olha quanta render que ele tem aí. É porque com a queda do mercado, eu desfiz as piscinas que ficaram fora, eu joguei tudo em renda. Porque a render caiu mais que a Solana. Cai mesmo. Então, se ela caiu mais que Solana, eu comprar renda, eu estou comprando com desconto. É isso. Então, eu montei piscinas de render fazendo ganha-ganha. Então, eu iniciei o capital com $2.000, o mercado despencou, e eu continuo com o meu principal lá, os $2.000. Entendeu? O meu principal caiu muito menos do que os ativos. Mas aí, isso é um ponto, é uma estratégia estruturada. Então, você vai montar a estratégia. Mas agora aqui é você entender que, caramba, se eu tiver um range maior, eu corro menos risco de eu não receber taxa por isso. Aí você entende o cara que é milionário, caramba, ele ganha 2%. Você viu lá, ele fez um range infinito. Pô, 2% de muito é muito. Ele precisa se preocupar que vai sair do range? Não, ele pegou toda a variação. Então, o pequeno investidor que precisa de que corre mais risco, né, para ganhar mais taxa, ele faz um range menor, só que ele tem que ter o trabalho de ficar corrigindo a corretora. Então, você fala, caramba, eu sou conservador. Faz um range maior, você não precisa ganhar 10% ao mês. Se você fizer 2%, 3%, você já não está feliz do capital que você tem? Está lá parado? Então, eu montei aqui duas estratégias para você que, caramba, você colocar lá $1.000, $10.000, você já sabe o resultado que isso vai dar. E aí, caramba, foi quando eu comecei com o Leandro, falei, vamos ser super arrojado. Vou começar com 5% do seu capital. O problema é que 5% vai virar 10%, 20%, 30%, 40%, 80%. Por quê? Ele vai valorizar muito mais rápido, seu conhecimento vai crescer e você vai preferir ter ele aqui onde você entende do que lá que você vê que está trocando 6 com meia dúzia. Só que isso leva um tempo. Leandro, você já está nesse mercado aí há uns 4, 5 anos, que a gente se conhece tem 2, 3 anos. E o que mudou sua vida de lá para cá quando a gente começou a montar outras estratégias. Não, peraí, eu vou te corrigir. A gente se conhece há muitos anos. A gente se conhece há 30 anos, é do quartel. Isso. Mas eu digo assim, que você conversar sobre investimento, sim. Com o mercado cripto, você está no mercado cripto há 4, 5 anos? 2020. Só que entrou como curioso. Eu entrei lá como curioso, depois, 2022, que eu fui mais pesado. E aí, quando a gente começou a conversar, caramba, a conversa é outra. Não é só comprar ativo e esperar ele valorizar. Você foi conhecer o mundo DeFi quando a gente falou, existe isso daqui.
Então, para mim, André, não sei nada, compra Bitcoin. Pô, já tenho o Bitcoin, é só poupança. Pô, mas eu já tenho o Bitcoin, e agora o que eu faço? Pô, agora vamos fazer esse dinheiro trabalhar para você? Então, essas jogadas, esse pulo, que vai mudar todo o jogo. E é um aprendizado. Então, hoje, a gente já abriu sua cabeça de uma forma, você para dormir já vai ser difícil. Que agora você fala, caramba, imagine se eu pego 10% que eu tenho lá e consigo montar uma carteira. Eu não vou te mentir, eu já pensei nisso. Mas você não vai começar com 10%, você começa com 1%. Eu já fiz a conta. Não, se você fizer a conta, você sofre. Eu fiz isso com meu pai. Meu pai tinha dinheiro parado lá. Eu falei, pai, vamos começar. Me dá 5% do que você tem lá. E vou ver em um ano quem vence. Porque aí ele foi aprendendo, entende? Mas isso aqui é uma maratona, não é os 100 metros rápido. Então você vai, cada dia, sentir mais confiança no que a gente está fazendo. É bom que tu fala isso e que tu repita isso, porque isso aí é uma cachaça, cara. Isso é uma droga, meu. O cara tem que cuidar para não se afundar no copo aí. Não, a gente, assim, o André investiu num ativo aí que eu também investi, quebrou o projeto, cara. O projeto foi do pau. Entendeu? Que a gente começou a estudar... Mas era uma fração pequena do capital. Então, assim, vamos estudar vários projetos. Aí bota pouquinho, vai distribuindo, né? Perdeu, mas é isso. Mas por isso que a maior parte é em quem? É no Bitcoin. É isso. Só que a gente teve que pagar para aprender isso. Então, não, André, eu sou mais conservador, amigo. Fica no Bitcoin e você pega uma fração do que você tem lá e monta as piscinas, você vai sentir confiança. Ontem, ontem não. Quinta de noite, depois que terminou a reunião, eu fui pesquisar sobre a renda para ver por que tu gostava dela, né? Eu vi que ela é uma rede interessante. Como é que eles chamam? Utility Coin, alguma coisa assim, porque ela é atrelada com o GPU, né, cara? Para alugar a hora de GPU para projetos que o cara tem. Assim. É perguntar que problema que aquele ativo resolve. É porque a pessoa compra um ativo do cachorrinho, que aumentou 1000%, que o Elon Musk tem. Ele não sabe nem para que resolve aquele... Que problema que aquele projeto resolve. Sim, não serve para nada. Né? Então, o mercado caiu, a renda foi para 4. Gente, eu quero ter 10 mil rendas, não estou preocupado. Mas eu sei que essas rendas aqui, as minhas rendas estão guardadas, mas essas daqui é para fazer dólar. Porque o meu objetivo dessa pool é fazer dólar. Só que eu escolhi um ativo que eu gosto, que eu já conheço. Entende? Como mais leve. Daqui a pouco a renda está sendo usada para rodar IA. Esse é o objetivo dela. Para onde ela vai? Se eu mostrar para você o alvo da renda, é porque é um ativo que eu acompanho, eu estudo, ele está na minha carteira, eu tenho, cada vez mais eu vou investindo, eu venho comprando ela há mais tempo. Mas olha aqui, ó, deixa eu só abrir aqui para você ver renda. Vamos colocar o gráfico para você entender onde é que a gente está. Só para você ter ideia do estudo, tá? A renda, ela saiu de 0,30 centavos para 14 dólares. Ela fez isso daqui, ó. Ela aumentou 3.000%. Eu comprei renda, era $1. Comprei renda aqui, ó, 1,30. Comecei comprando aqui, comprei até 2 e comprei. Então, estou comprando renda desde aqui. Para você entender o alvo dela, e isso não tem nada a ver com o nosso curso aqui, só para você entender, quando você entende um ativo, e vai somando o gráfico. O meu alvo para ela é aqui, ó. É para 31 dólares. Então, quanto que ela ainda tem para subir, eu montando piscinas de liquidez aqui com ela? Sim.
Então, eu vou fazendo range de $2, que é um range grande pra caramba. Só que eu fico, ela não vai subir direto, ela sobe, corrige, sobe, corrige. E aí eu fiz aquele meu canal de alta, aí eu volto para o estudo, você entendeu, né? Eu fiz o estudo macro, aí eu pego aqui, faço um estudo mais... Depois que eu fiz aquele estudo macro, falo, e agora vamos fazer o meu canal de alta para eu ir fazendo minhas piscinas. Aí eu venho aqui, ó, do fundo, ó, de dezembro. Pra você entender. Então aqui eu estou no fundo dela. E o meu alvo aqui, o próximo alvo, o próximo salto dela, olha aqui, ó, como é que são, onde ela pode chegar. Só que eu não estou mais preocupado aonde ela pode chegar, eu estou preocupado, eu estudei o ativo, eu sei que quando ela sobe 20, 30, 40, 50%. Ela sai de $3 para $6 em menos de 2 semanas. Então, entende que aí você vai entendendo a estratégia, vai entendendo o ativo, vê que é um ativo que mesmo caindo, caramba, se cair eu compro mais. Aí você vai melhorando sua estratégia. E eu não preciso de ter 10 ativos na minha carteira. Isso aí. André, vamos acelerar porque o tempo está urgindo. Aqui, assim, acho que tudo que a gente tinha para falar, a gente já fez, a gente montou várias piscinas, ele vai ter isso gravado, vendo várias estratégias, ele precisa de praticar para entender. Eu queria que ele entendesse um pouco da importância de você conhecer o ativo que você está investindo. Né? Desses 17 milhões de ativos, tem pelo menos uns 100 ativos que são bons pra caramba. Só que não dá para a gente comprar todos. Então, você faz uma carteira, estuda alguns, mas Bitcoin, esse é o que vai te trazer liberdade, porque esse ninguém vai te tomar. Porque pode mudar a lei, né? Pode mudar tudo. E o mercado desse pode ir a zero. Se a renda for a zero, eu não vou morrer, eu vou ficar triste. Mas é um projeto caramba. Quanto mais estudo, mais eu gosto dele. Tá? Então, isso é um ponto. Para fazer o fechamento aqui, eu acho importante a parte de controles. Então, eu vou mostrar para vocês só uma tabela de controle. Porque se você não acompanhar o que você está fazendo, você se perde. É muito fácil se perder nesse mundo. Me perguntaram, André, só eu finalizar aqui, Leandro. André, eu tenho como saber quando que eu abri a piscina? E eu falei, você tem. Eu ainda não descobri na Solana, que eles ainda não mostram isso de uma maneira simples de quando você abriu a carteira. Tem como ver isso na blockchain. Mas você fazer um controle no Excel, isso vai facilitar. A gente está vendo plataformas para automatizar. Né? Na Uniswap tem plataformas que faz auditoria nas suas piscinas. Sim. É muito fera. Né? Só que aqui está tão confortável, os resultados estão tão legais, que eu estou esperando eles montarem isso, porque eu faço meu controle no Excel enquanto eles estão construindo. Então, a gente está lá já na estrada de chão. Enquanto ele está asfaltando, é melhor ainda. Leandro, você por que tu veio para a Orca em vez da Uniswap? Não, eu comecei na Uniswap. Eu já conhecia a Orca lá atrás, só que ela não tinha a metade do que tinha a Uniswap, não tinha volume, não tinha liquidez, a plataforma era um lixo. Né? Aí o Leandro começou a mexer nela, aí falou, André, a Orca mudou. Eu falei, não, Leandro, para com isso, a Orca é um cacareco. Quando eu entrei na Orca, eu disse, a Solana está subindo para caramba, é por causa disso. Quando eu entrei na plataforma, eu falei, caramba, Leandro, é outra plataforma, por que eu demorei tanto tempo para entrar nela? Eu mostrei para ele, cara, o resultado que estava fazendo lá no Solana, porque o início deste ano, quando o Trump ganhou, enfim, cara, foi o ano que eu cheguei aqui em Portugal. E aí, rapaz, eu estava ganhando tanta taxa, porque o negócio bombou com a moeda dele, foi na rede da Solana. Bicho, e eu estava com uns range grandes, né? Não, a Solana chegou a $300. Foi. Aí eu vendi, estava passeando aqui, fui para a Bélgica, saquei um tanto, peguei as taxas, botei pro meu cartão da Cash, eu falei, cara, eu tava tirando, sem sacanagem, bicho, quase $1.000 por semana aí, cara. O negócio tava animal, velho. Tava animal mesmo. E aí é isso, mas eu fui sacando, porque eu sabia isso aqui vai cair. Então eu já fui sacando, a gente não pode crescer o olho, né? Eu sabia que ia cair, então vou sacar. Fui sacando e usando. Só que eu não botei de volta, né? Eu peguei, usei aqui.
E o intuito, mas assim, você já tem um capital. Então a ideia é montar uma estratégia para viver. Então, a diferença do juro composto e de renda para viver é, caramba, eu ainda não tenho um capital que vai pagar minhas contas. Então, você tem que... a construção de patrimônio é reinvestir. Caramba, o capital que eu tenho já me dá um rendimento que paga minhas contas, amigo. Então, você tem que viver e entender como cada vez melhorar esse processo. André, uma coisa que a gente pode passar para o Balim também... Eu nem quero isso. Eu nem quero isso. O que eu quero nesse momento, se possível, não digo assim, daqui 1 mês, 2, mas se eu estudar isso aqui o suficiente, que isso daí me dê uma renda, que pague minhas despesas para eu investir, para eu empreender em SaaS. Daí eu não quero nem me aposentar, eu quero parar de alugar hora de programação e meu conhecimento de programação viver de SaaS, de criar micro-SaaS, de criar produtos com IA, entendeu? Laerton, a liberdade que eu digo é liberdade de escolha. Parar de trabalhar, a gente nunca vai parar de trabalhar porque a gente adoece. Parar de vender hora, né? Parar de vender hora. Trocar minha hora. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui. É uma escolha que eu faço. Entendeu? É isso que eu quero. É uma escolha. E aí é a gente potencializar os nossos resultados. Né? Cara, mas é engraçado isso, né, Balinho? Tu vê no grupo lá do próprio Jornada que a gente criou, aquele grupo novo, com o pessoal morando de Portugal, o pessoal fica desconfiado com, isso aí não é legal, isso aí não sei o quê, e perde a oportunidade, cara, de estar fazendo renda. Aí gera um medo, assim, que a pessoa se trava e não se abre para o novo, cara. A gente tá te mostrando. A pessoa não quer nem conhecer. Quer nem conhecer, velho. Então, assim, é difícil, cara, né? Não é difícil, não, gente. A vida é novo, é o risco, né? Esse curso não vale R$1.000. Esse curso não tem preço, cara. Pois é, cara. Então, assim... O que vocês estão me mostrando aqui, cara? Não, é que você vai... Leandro, a gente montando... assim, isso aqui... A gente montando um fundo com $10.000, você no primeiro mês já pagou o curso. Você faz $1.000, né, no primeiro mês. Na primeira semana você paga o curso. Exato. Entendeu? Mas você precisa ter segurança do que você está fazendo. Por isso a gente pegar na mão. A minha grande questão, eu perdi muito dinheiro lá atrás, porque não tinha para quem perguntar. O que tinha era um bocado de estelionatário querendo pegar meu dinheiro. O André... Que não tinha experiência. Então, eu tenho aqui a tabela para mostrar o controle que eu fiz, vou te mandar para você começar a organizar, mas o Leandro quer... então, porque uma coisa que a gente tem que passar para ele, isso vai acontecer, uma vez que definir seu range ali, seu intervalo, com a movimentação do mercado, uma hora ele vai sair desse seu intervalo. Eu tinha notado para perguntar isso aí. Ele vai sair. E agora, o que eu faço? Para cima ou para baixo, vai sair. Nesse momento, o que eu faço? Então, isso é uma coisa que a gente tem que se atentar e estar preparado para esse tipo de situação. Sim. Então, o que a maioria das pessoas fazem? Cara, saiu do range, o cara já desmonta a piscina e quer montar uma outra. Só que, pensa comigo, vamos supor agora que o mercado deu uma queda razoavelmente boa aí, né? Pegar o exemplo da Render. A Render caiu, o André mesmo mostrou a piscina ali, a Render foi para baixo do suporte que tinha setado ali. Ele colocou, caiu para baixo. Caiu para baixo, caiu tudo. Caiu. E aí, cara, se ele pegar, que ele ficou 100% em render, né? Porque quando caiu, fica sempre na moeda mais valorizada. Então, ele tinha lá, por exemplo, dólar e render, ele ficou 100% capital, tudo em render. O que as pessoas fazem? Ela vai lá e vende, por exemplo, 50% da render, transforma em dólar para montar outra piscina. Só que quando ele faz isso, ele está realizando um prejuízo. Entendeu? Vou montar outra piscina com esse 100%. Aí ele vai lá e troca. Já não é 100%. Já caiu. Ele está realizando prejuízo. Aí está perdendo dinheiro. Então, a melhor estratégia nesse caso, quando descer muito, assim, enfim, para cima ou para baixo, tu analisar o gráfico novamente, pegar, igual o André mostrou, uma Fibonacci, ou olhar de novo ali qual é o próximo suporte que ela vai chegar, e tu pegar esse seu 100% dessa moeda que tu ficou, colocar lá, e ver quanto que vai precisar para injetar de dólar. E tu pegar dólar de outro lugar e acrescentar. Mas tu não vai vender
a sua moeda que tu ficou. Tu vai injetar mais dólar ali, entendeu? Uhum. E aí, aí tu refaz a tua piscina sem De forma que seja uma piscina maior do que a anterior que você fechou. Isso. Que é isso, você tira da piscina pequena para a piscina maior. Isso. Isso aí eu fazia de errado. Eu confesso que eu fazia isso. Quando caía, eu vendia e não me tocava. Vou montar outra piscina aqui embaixo. Sim, que nem agora, eu estava olhando aqui, eu estou com um balanço de 20,04, eu comecei com 20,13, então eu estou com prejuízo de 10, Isso. mas eu ganhei de yield só 1 centavo, então eu estou com prejuízo de 12. Isso. Se eu fechasse, se eu saísse do range agora e fechasse, eu ia ter prejuízo de 1 centavo. Isso, exatamente. É essa a conta. Você tem, Entendeu? por isso, de acompanhar o resultado. Então, a gente abriu a piscina. O que é legal agora? A gente abriu a piscina no fundo. A tendência é ela dar uma subida. Então, a mesmo. tendência nesses próximos 30 dias é ela subir. A gente acompanhar e você vai ver que ela vai subir. Mas por quê? Agora... Porque a tendência do mercado é subir. Mas, então, se a gente colocar um range maior, diminui esse risco. Só que diminui a status. Outra coisa que eu faço, tá, Balinho? Quando sai do range, eu não desfaço na mesma hora. Porque ela pode voltar. Ela pode subir, pode dar só uma estocadinha e voltar. Então, porra, bicho, por que eu vou mexer? Então, eu deixo pelo menos ali uns 2 dias. 2 dias, a não ser se der uma... fazer aquele boom, né? Igual de novembro lá que deu. Cara, não vai dar um boom para baixo assim de novo, não. Vai demorar um pouquinho agora. E daí, opa, saiu muito fora. Mas quando sai um pouco, espera, cara. Deixa, vai ficar fora do range ali 2 dias, até 3. Porque ela vai ficar pipocando ali, deixa ver o movimento do mercado. Porque o movimento do mercado pode cair de novo, ele vai voltar para o teu range. Né? Não, o que a gente tem feito às vezes no mercado é toda semana eu mando, olha como é que está a posição das nossas piscinas. Isso. A gente manda essas piscinas vão que eu vou usar para a semana. Esse é o estudo que eu usei para a semana. Aí você vê o que funciona para você. Se você tem um range mais apertado ou mais longo. Né? Então, assim, existe infinidade de estratégias. Você tem que entender o que está acontecendo e realmente conversar com a gente, perguntar no grupo. Perguntar no grupo. Saber que você não só, né? Todo mundo que está ali já fez esse curso. Tem gente que usou mais, tem gente que usou menos. E é isso, tá? Vou mostrar a tabela, porque aí para vocês terem uma ideia. A gente só melhora o que a gente controla. Então, você pode ter seus controles aí. Então, é disso que a gente faz. Como é que você pode melhorar os seus controles? Então, eu montei essa tabela porque o intuito de todo esse processo é uma jornada de construção de liberdade. E para construir liberdade, você tem que ter renda. Então, você tem que entender quais são os ativos que você tem, como é que está sendo o desempenho, como é que estão as suas despesas. Então, deixa eu mandar aqui que eu já vou explicando ele no passo a passo. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui também. Tá, eu vou fechar isso, aí a gente vai pro seu. Olha aqui, ó. Primeiro. Não, eu mandei o link, tá? Para te abrir depois que tu me explicar aí, tá? Legal. Primeiro, ó, você tem que ter um controle geral de tudo que você está fazendo. Então, você tem que ter o resumo que você define. Caramba, eu quero ter um resumo semanal, porque é mais fácil você controlar o pouco do que o muito. Eu vejo que tem muita gente que pena na hora que você manda fazer um controle mensal, a pessoa não sabe nem por onde começa. Ela só fala assim, eu ganho 10 mil e gasto 5. Aí eu falo assim, e os 5 que sobrou? Sumiu e eu não sei aonde. É o primeiro ponto para você investir, você tem que saber para onde vão as coisas. O que é isso aí? Essa planilha aí? É uma planilha de acompanhamento da sua vida com despesas e investimentos. Tu tem orçamento doméstico aí também da tua vida? Tudo é da vida. Porque, assim, qual que é a grande questão da turma para investir? Porque não tem dinheiro. André, eu já passei isso, eu só gasto 10% do que eu ganho, amigo. Então, a gente pode parar por aqui. Mas, a maioria das pessoas, isso daqui vai ajustando. André, eu não uso tudo, eu uso só essa parte. O importante, a gente buscou fazer uma planilha mais completa. Para o quê? Para organizar a vida. Você tem que organizar a sua vida para conseguir investir. E outra, entender como é que está sendo o resultado do seu investimento. Porque senão também fica o cara trocando 6 com meia dúzia e você está lá só montando e abrindo e fechando público, porque abrir e fechar público é barato.
mas fica trocando 6 por meia dúzia e não tem resultado. Então, isso daqui é para mostrar se o que você está fazendo está tendo resultado, até para você melhorar. Porque, entre outras coisas, a gente tem acompanhamento, né, nesse processo de acompanhamento financeiro, onde acompanhamento de performance, acompanhamento da mentalidade. Porque isso que você viu agora, isso é só a pontinha do que a gente está fazendo. Tá? Então, ó, eu comecei criando esse resumo das despesas, receitas e o que está sobrando, onde você tem alocado seus investimentos e como é que está a sua vida com receitas e despesas. Aí você vai relacionar elas em variáveis fixas. Para você fazer um planejamento de vida, você tem que entender como é que está a sua vida hoje. Esse é um ponto de partida para você falar, eu vou construir minha liberdade em 5 ou em 10 anos. Porque eu vejo muita gente que fala assim, eu não aguento mais, né? É a vida que eu tenho, eu quero mudar. Tá bom, vamos fazer um plano de 5 anos? Não, 5 anos é muito tempo. O cara tem 50 anos, nunca controlou nada, e acha que 5 anos é muito tempo para mudar de vida. Então, as pessoas não tinham nem ideia por onde começar. E aí, quando você fala assim, o que você tem, é só chute, entendeu? E isso daqui é uma maneira de você ir ajustando. Então, eu fiz ela, coloquei alguns modelos, e para mim, assim, dá uma clareza muito grande, né? Depois que você começa a usar. Então, esse é o primeiro ponto. O controle, um resultado final dele. Ainda tem alguns ajustes aqui, né? Mas, aí vamos lá. Da parte de renda, você vai colocar lá, ó, quais são suas rendas. Pô, eu tenho salário, eu tenho extras, eu tenho dividendo dos meus ativos, eu tenho algum aluguel, eu tenho cripto. Do resumo, do fixo, o que eu ganhei de cada um. Que quando você começa a olhar para isso, você vai ver eles aumentando as proporções. Então, é o primeiro olhar de quanto você recebe. Esse é o gostoso. As pessoas não gostam de olhar para quanto gastam. Então, ó, controle de despesa. Aí você coloca suas despesas fixas. Isso daqui pode aumentar, tá? Porque é de acordo com o que você... Então, você começa a colocar, caramba, aquelas que todo mês eu tenho, aquelas que eu não sei, que é onde o dinheiro some, tá? Normalmente são nas variáveis. E aí, depois, aí você tem lá um resumo das suas despesas e o proporcional. Com isso preenchido, a gente consegue depois sentar e conversar e te dar uma direção. Alocação do que você tem. Ó, hoje, nos meus investimentos, eu tenho tanto dividido em cada etapa, em cada uma dessas áreas. O histórico dos investimentos, resultado. Eu comprei tal ativo, né? Porque você precisa disso até para declaração de imposto de renda, para você abater imposto, uma série de benefícios. Mas você precisa desse primeiro olhar. Depois, você tem uma alocação, porque ele vai aumentando, né? Onde você tem dos seus ativos, então você fala assim, olha, eu tenho qual investimento que eu tenho, ele colocou o registro de decisões financeiras. Eu comprei o carro, né? Para que eu quero guardar um dinheiro? Então, você vai colocando aqui no papel tudo que está acontecendo na sua vida, para depois disso preenchido, a gente consegue sentar e conversar com você e montar um plano mais completo. O Leandro é especialista em performance, né, em produtividade. Então, quando você tem essas informações iniciais, antes a gente perdia um tempão, até chegar nesse nível de detalhamento, que a turma não quer controlar, né, Leandro? Só fala que eu estou no especial ganhando 50 mil por mês. Aí eu não sei como. Aí quando você vê, o cara tem 3 carros na garagem, que ele usa um e paga a prestação de todos. Aí você começa, vende os carros, escolhe um para você. Então, não é o seu caso, mas por bom e por ruim, tá? Uma coisa que você acha que você ia demorar 10 anos, você pode fazer em menos. Não sei como que é os seus controles, mas isso, para mim, dá um panorama do que as pessoas, né, de como você pode melhorar o seu desempenho em tudo. Então, com tudo isso que a gente já viu até agora, aqui a gente fecha com tudo que a gente vem falando. E depois eu vou te mandar essa planilha. Você me mandou outra lá. O que é a última aba ali? Acho que tu não chegou a mostrar ela. Calma. A última aba era anotação das... não, tinha compilação. Cadê? Vou mostrar. Faltou a compilação. Né? Aqui.
Última aba é a compilação de tudo isso. Aí você tem, ó, o resumo geral do resultado que você tem em poupança, em renda fixa, o que você tem lá em fundo de emergência, o que você quer fazer nos próximos 30 dias, né? Quais são os seus planos, né? E o resumo do seu ganho que você tem em cada uma dos seus investimentos. Isso dá uma direção se você está caminhando para a fortuna, ou você está empatado, ou você está piorando, né, a sua situação. Então, é um resumo geral da sua vida financeira. Legal? E, para mim, vocês são melhores que você acompanha. Então, não adianta nada você ter piscinas, ter resultados e não saber o resultado mensal ou semanal daquilo que você está construindo. Porque o mercado cripto ele é muito sedutor. E você vai ver, ter dia que o mercado ele sobe. Se você não aprender a realizar lucro, você está... Por exemplo, o Leandro, o resultado que ele teve, por quê? Tinha dia que ele estava rico. A gente teve, né? A gente passou por isso. A gente tinha um fundo que tinha $20 mil, em uma semana, duas, tinha $70 mil. Aí a gente sacou 20 e falou: esses 50 aqui vamos esperar. Foi para 10. Agora já está chegando em 35, 40 e ele vai dar uma pancada. Por quê? Na hora que o mercado subir, que eu fui fazendo, né, esse balanceamento, recomprando, eu tenho muito mais ativo que eu tinha, mas então, aí são estratégias a mais. Então, em Bitcoin, o que tu tem é buy and hold ou tu realiza lucro também conforme? Tem momentos que sim, realizo lucro ou inverto, né? Mas aí essa é um pro avançado. Aí tem que depois sentar para ver. Isso aqui foi o quê? Foi um básico de tudo que a gente viu. Não, eu perguntei por curiosidade, não. Não. Aí o Bitcoin eu não vendo. Então eu coloco ele na plataforma e pego, eu realizo lucro pegando Bitcoin emprestado se eu acho que o mercado vai cair. Aí... Cara, a primeira vez que o Leandro me mostrou, ele mostrou isso. Ele mostrou uma plataforma onde ele faz a alavancagem com empréstimo. Sim. Tipo, já é tanta coisa até agora que eu nem quero que vocês me mostrem isso hoje, porque... Obrigado. Na primeira imersão a gente falava sobre tudo isso. Aí a turma não... É tanta informação que a turma não consegue nem sair do lugar. Né? Sim. Agora, depois de tudo isso que a gente conversou, eu queria só... O que foi isso para você, esse nosso... Não, até mesmo mais dúvidas aí, né, Balim? Ou tu quer abrir mais uma, porque a gente está com tempo aqui agora. Não, cara, assim, de dúvida, tá? Pode falar. Na verdade, cara... É tudo, né? Não é tudo. Na verdade, eu precisava praticar, entendeu? É isso. Quer abrir mais uma aí? Vamos abrir mais uma aí. Tá? Vamos. Mas assim, ó, só antes disso, eu queria ver o seguinte. Eu acho que nós temos várias sinergias aí, tá? Sim. É claro que vocês estão, obviamente, muito mais avançados. Obviamente. Mas, assim, algumas coisas que vocês me mostraram são coisas que eu comecei a pensar também. Legal. Até posso mostrar aqui algumas delas. Bora. Deixa eu só fechar, então, a parte da nossa... Eu quero só, antes de mostrar, então... Não, vamos fazer a opinião da imersão, para a gente fechar aqui. Vamos mostrar. Aí só falar a gravação e a gente continua. Não. Depois que a gente encerrar, então, a gente fecha a gravação, daí eu mostro algumas possibilidades aí. Então, que, assim, me diz o que foi o seu... o que foi a imersão para você? Né? Como você entrou, a expectativa sua e o que você saiu daqui? Não, totalmente dentro totalmente assim, dentro da expectativa. Eu achava, tipo, faltou um pouco de... Eu achava que ia ser mais fácil. Porque você é analista, né? Tem toda... mas assim, agora uma coisa eu tenho certeza. Se eu não sair daqui e praticar amanhã, eu vou esquecer, entendeu? Eu vou ter que olhar... O que pode acontecer, eu ter que olhar o vídeo mais vezes, olhar tu fazendo, olhar... E assim, ó, e uma outra coisa. Tu me mostrou várias telas. O que eu fiz? Eu mandei esse link aí que eu te falei que ia te pedir para tu abrir depois. Sim. Um chat GPT, né?
um chat GPT. É fantástico. Porque ele é um tutor também. Se tu abrir e compartilhar aí pra gente ver junto aí, olha o que eu perguntei para ele. Eu perguntei para ele que porra é essa primeira tela, me explica os indicadores. A mesma coisa que eu perguntei para ti. Legal. O que é o yield por TVL, o que é o volume em 24 horas, o que é o TVL. Ele me explicou. A interpretação dos dados, como é que é. Ele me deu ali mastigado, entendeu? Daí ele me deu ali como usar. Caramba, pera, tô vendo aqui. Eu li, bem legal. E daí depois eu fiz mais outra pergunta, só que a outra pergunta vocês não devem ter, porque eu acho que eu compartilhei. Daí é o seguinte, eu peguei a minha tela e perguntei assim, essa aqui, o que aconteceu? O que é o pending yield? Daí ele analisou a tela para mim, daí ele me disse que o balanço agora é tal, que eu estou dentro da faixa que eu especifiquei. Ele mostra que aquele valor, ele só mostra quando tem trades dentro da minha faixa de preço ativa. Ele me deu o yield estimado e o position range, que é a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes que ele falou ali, ó. Que enquanto o preço mantiver dentro da sua faixa, está gerando FIIs. Que ele me explicou aquilo, aquela pausa que tu fez, ele pediu para explicar o que tu faz quando sair do range, entendeu? Quando o preço sai fora, eu posso gerar yield, porque eu não tenho mais, a minha liquidez não está mais sendo usada, porque os caras vão comprar mercado, eles não vão comprar o mais caro, né, que eu estou fora do range. Exatamente. Então, e eu estou ganhando pouquíssimo, porque eu estou alocado pequeno, porque eu não tenho muitos trades nesse par, uma das possibilidades, mas é também. E ele me ofereceu algumas coisas depois ali, ó. De expandir a faixa de preço para capturar mais trades ou simular ganhos em diferentes faixas. Ele se oferece para me ajudar aquilo ali. Então eu faço isso em tudo na vida ultimamente, porque eu tenho o ChatGPT pago. Eu também. Faz muito tempo. Então ele vai guardando tudo na memória, a gente vai conhecendo. Eu tenho vários projetos, vocês podem ver os projetos aqui, ó. Eu tenho um projeto de FIIs, um projeto de cripto, um projeto de mindset, um projeto de ações, um projeto de um software de gerenciamento pessoal, que é isso que eu falei que eu vou mostrar no final. Porque essa tua planilha, eu tenho um projeto para automatizar isso aí tudo. Olha aí, ó. E eu tenho até um protótipo dela, da UI dela. E eu tenho uma ideia seguinte, por exemplo, aqui no Sul, toda nota fiscal tem um código de barra, um barcode. Eu tenho um app já, eu fiz uma POC, tu sai do mercado, escaneia o barcode, e ele já classifica para ti tuas despesas em categoria e tudo, e em cima disso eu tenho muitas ideias, tipo, como um dia se tiver muita gente usando, ele vai te dizer assim, ele vai te calcular a tua inflação, por exemplo, se tu está usando um ano, ele vai saber os teus gastos corriqueiros, ele calcula a tua inflação, ele vai saber os outros lados da plataforma que estão pagando mais barato ou mais caro que tu, ele vai usar a IA para analisar teus gastos, sugerir, por exemplo, tu está pagando muito com a assinatura de Netflix que tu não está assistindo, entendeu? Tu pode cancelar e ganhar. Imagina associar tudo isso e você ter tempo para estudar esses dados. Imagina daí plugar isso daí isso. A geração de renda proporciona isso. Plugar na B3 para pegar os ativos de bolsa, plugar no Open Finance no futuro, se virasse um produto isso daí, entendeu? Uhum. E plugar na API da Orca. Já tem quase um. Só que a minha planilha, ela é... outra coisa também. Tu lembra que... Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Não, depois eu falei que ia mostrar no final. Agora o objetivo agora é usar o tempo de vocês, não o meu para vocês, por enquanto. O Valim, só eu pegar o gancho seu da IA, esse dia eu estava estudando, eu uso há bastante tempo também o ChatGPT pago, eu consegui conectar uma das plataformas que a gente utiliza para análise, chama de DeFi Llama. Depois você vai procurar e mandar explorar aí. Ele tem um MCP plugado com as plataformas. Isso, entendeu? Se nós explorar o ChatGPT e botar DeFi Llama, cara, ali, como ele já tem todos os dados de movimentação, de TVL, de token que está subindo, está descendo, de pools, quais são os melhores pools, tu consegue perguntar para ele, cara, qual é a melhor pool para eu fazer e não quero meme coin, eu quero, entendeu? Pode escrever na rede Solano que ele vai te falar. Em um mês. Ele vai te dar o range, vai te dar...
E os caras do Orca, eu acho que os caras do Orca... Oi? Eu acho que os caras já criaram o MCP. Tu pode plugar uma AI para ler o troço, se eu não me engano aqui. Ah, vai sim, fuder. Tem, cara, mas o negócio é o seguinte, aí tava, a ideia é criar agentes para ele poder entrar e fazer a criação da pool para ti, entendeu? Sim. Você não tem, você não tem. Eu te mandei ontem um outro link, né? Se puder mandar para ele depois as ideias. Né? Tá, eu vou agora compartilhar minha tela e vou... Tá, eu acho que eu vou... No final, queria que sobrasse tempo para sacar esse dinheiro todo aí. Sacar, a gente já faz isso agora. Não, só porque... Tá não tudo... deixar lá, você abriu as palavras-chave, já vamos sacar logo isso agora. Monta a piscina e vamos... então eu vou fazer isso. Acho que eu vou montar... Eu vou na outra tela, tá? Que a outra tela é melhor. É legal ter o fluxo todo, né? Saber. Mas é empolgante esse material, porque aí você vai estudando muita coisa e vai abrindo. Então, assim, é praticar o básico, entendeu? Pratica o básico, que é fazer o estudo, abrir a pool e acompanhar o resultado. Tá, eu tenho 70 no wallet, vou dizer que eu vou abrir uma outra de 20 também. Certo. E só que daí eu quero abrir uma de Solana o que eu tenho mais ali. Eu tenho eu vou ter que fazer aquele esquema, porque eu não tenho SDC. Você não tem nenhum dos dois. Eu tô com... Não, Solana até tenho 76. Eu tenho só muito pouco SDC aqui, 0,45. Mas tu pode fazer aquele swap automático lá também, se quiser abrir outra. Só para fazer, nem que pague antes de hoje. Então, ideia aqui eu analisei o que está com maior yield, ou seja, que tem uma relação melhor de volume para TVL. Então, eu clico nela. E daí aqui eu defino, eu vou trocar aqui para... Já está para 4 horas. Eu vou dar um zoom aqui. E vou pegar a mínima aqui. E vou pegar aqui, eu acho que está aqui, né? Vou descartar esse... Isso. Tá, daí eu vou na... Ele me sugeriu mais 3 menos 3. E eu já defini quase 9% ao mês. Personalizado aí. Tá, agora deixa eu ver os valores aqui. Mínimo, máximo. Tá, 0,3. Isso. Acho que é isso. E daí agora eu vou botar no total 20. Só que eu não tenho fundos. Ou você compra dólar ou você manda fazer o auto swap. Ativa o auto swap. Tá. Já deve liberar. Eu vou abrir o meu aqui. Vou plugar ele aqui na beirada aqui para vocês verem ele. E vou dar aqui vou fechar isso aqui. E vou dar o passo 1 aqui. Daí ele vai fazer 4 passos. Confirma. Depósito. Confirma. Pronto. Era esse? Pronto. Agora eu vou no portfólio. E desmarca tudo e vai ver tudo que você tem aberto. Agora eu tiro os filtros para ver tudo. Pronto. É isso aí. Não dói tanto. Porque o valor é pequeno, mas ele está rodando. Sim, está rodando. Então, esse é o... E aí agora, para desfazer as piscinas... Tá, importante. Ok. Para desfazer elas, como é que a gente vai? 3 pontinhos. Eu posso sacar uma parte ou fechar a posição. Exatamente.
Você pode tirar, eu quero só tirar 10 dólares dela. Você pode tirar só uma parte. Ou eu posso botar e tirar do que caramba, ela está rodando bem. Vou colocar mais 80 dólares. Ou, estou precisando de 10 dólares. Você saca só, você pega da sua que está rendendo menos e saca dela. Entendi. Então agora, mas para sacar tudo isso, eu preciso fechar essas posições. Então, ou, se você fecha a posição, ela fecha a piscina e saca tudo. Ou você pode sacar só uma parte, se você quiser só uma parte, entendeu? Você pode sacar. Tá. Outra coisa. Tá, entendi. Cara, uma coisa que eu achei interessante aqui, interessantíssimo, aliás, é que o Orca não tem login, né? Porque tu conecta numa carteira. Isso. Eu achei mas genial. o DeFi, esse é o barato do DeFi. Cara, que isso aí é muito legal. Cara, que troço foda isso. É isso. Primeira vez que eu vi isso, eu falei, caramba. Eu fico abrindo e fechando pool de qualquer jeito. Mas até entender estratégias. Cara, esse é o momento que o cara tem que fazer uma pausa no curso e deixar isso descer no cara assim. É a hora que você me diz o que valeu para você no curso. O que chamou mais atenção do que você viu? Valim, só para te... Fecha a sua tela e só fala para gente o que foi esse... Só para te falar, só para te esclarecer aqui o que acontece. Quando a gente vai finalizando o curso, a gente pergunta para os alunos, né, o que eles acharam, se valeu a pena e se eles indicam esse curso mais pessoas. A gente usa esses vídeos para promover mais pessoas, né? Aí se tu puder dar um compartilhamento aí... A impressão que eu tenho, deixa eu botar em prática, tá? Mas a impressão que eu tenho, eu vou botar aqui, porque eu vou fazer olhando para a câmera. Fecha seu compartilhamento aí. Que aparece você grande. Cara, o que eu digo é obrigado por ter me dado esse curso de graça. Porque essa é a sensação que eu tenho, né? Que o curso foi barato. Pelo que eu vi aqui. Então, usar, né? O que pode ser feito, né? Impressionante, cara. Legal. Então, impressionante mesmo. Eu vou ajudar a vender isso aqui pro Gabriel e pro Claudião, né? Então, esses 997 que tu pagou, foi bem pago? Foi bem investido? Como é que foi? Foi bem investido. Vale muito mais que isso, não? Vale. Vale. É isso que a gente busca com as pessoas. Mas então você entender que agora a gente está junto. Eu digo que esse processo, ele vai pelo menos, só finaliza daqui 4 anos, quando você passar todo um ciclo. Então a gente vai estar andando junto, né? Pelo menos esses próximos 4 anos. Então não tem volta depois que você conhece isso. Então, bem-vindo a esse novo mundo. Então é essa a ideia mesmo, de abrir a cabeça. De ver que, caramba, por que me esconderam isso por tantos anos? Legal. Então, vou fechar por aqui ou você vai fechar suas... Eu quero fechar tudo aqui. Então mostra, porque aí fica tudo isso já registrado também, porque aí depois você lembra como é que você abre e fecha. Compartilha. Okay. Né? Tá, então eu vou fechar as posições aqui. Isso. Mas você entendeu a questão de fechar. Eu posso fechar, só sacar uma parte. Se, caramba, eu preciso de um dinheiro aqui. Você tem a piscina lá de $1.000. Pô, mas eu preciso de 100. Eu não vou fechar a piscina toda para sacar. Você pode sacar só o que você precisa. Então eu vou fazer o seguinte, Duma aqui eu vou diminuir a liquidez. Isso, então é isso, exatamente, a sacada da liquidez. Quero sacar quanto? $5? Eu vou botar aqui um valor 5. Exatamente. Você saca. Aí você vai ver o saldo dela diminuindo, e se você mostrar agora a carteira, aumentando o saldo da carteira. Diminuiu o saldo dela e aumentou o saldo da carteira. Isso aí.
Aí agora você saca o valor, você pode fechar as duas. Ah, só um momento, eu tenho que abrir a porta para minha esposa, para minha filha, que elas chegaram. Vai lá, vai lá. Entendeu, Leandro? É isso. É isso que a gente Já escutei mais. faz uma diferença. Total. Comparado com o dinheiro na poupança. Ou qualquer outro investimento que nada vai comparar a isso. Só que aprender a fazer de uma maneira correta. Eu vou te mandar depois para ver como é que pode melhorar aquele... Desculpa, eu desci com o microfone aberto, as gurias chegaram fazendo bagunça aí. Que é isso? Tranquilo. Tá, vamos fechar. lá. Vamos fechar as posições. Pronto, E... então você sabe, aprendeu a tirar uma parte, tirar tudo. Tá, e esse Harvest Yield aqui, quando é que o cara faz? Esqueci de Isso, falar, se você clica aqui, ele vai tirar todos os lucros, vai sacar todo o lucro. E joga para sua carteira. É porque no seu caso aqui são centavos, né? O que você tem de lucro. Sim. Quando você fecha a posição, ele saca tudo, inclusive o lucro. Ah, ele faz tudo, tá. É. Você pode sacar o lucro só de uma piscina ou de todas elas. Entendi. E lembrar que as taxas a gente paga por operação, não é pelo valor. Então, se você estivesse abrindo uma piscina de 10 ou de 1.000, o custo era o mesmo. Ok. Porque e agora é só desconectar a carteira. Não, agora você não quer sacar ela, eles transforma tudo isso em Solana e saca para sua carteira de volta. A gente vai fechar ela, não é só desconectar. Porque quem tiver os números tem acesso à sua carteira. Não, mas eu digo aqui aqui no Orca, o que mais eu preciso fazer aqui? Não, aqui, pronto, na Solana não tem mais nada. Agora é só você converter, teoricamente, primeiro você converte tudo em Solana para sacar. Não, mas eu digo aqui eu não desconecto o Orca da carteira primeiro? Então, você desconecta, mas depois que você fizer essas operações. A gente não vai... Você não quer sacar? Então você vai converter tudo para Solana, porque senão você vai ter que fazer 3 saques. Entendeu? Ah, daí eu converto aqui. É tudo uma moeda só. Converte tudo para Solana, porque tem que ter Solana para você fazer qualquer operação. Aí você converte tudo para Solana e saca as Solanas. Aí você faz só uma operação de saque. Tá. E onde é que eu faço a operação de conversão? No trade. Você vai lá em trade e vai comprar a Solana com o que você tem. Ah, ok. Então eu vou... Não tem mais, como você não recebe mais por essas operações, mas é isso. Então eu quero receber Solana e vender as Orca. E vai trocar seus dólares e suas rendas Solana. Ok, aqui eu tenho as rendas Solana, Max e Trade. Aí você vai ver a quantidade de operações que a gente fez e você vai ver o que você pagou de taxa. E tu vai me mostrar de onde é que eu vejo isso daí? Você vai ver no saldo. Você transferiu 99 dólares, você vai ter lá 98 dólares. Entendi. Então a gente abre, fecha, e compra e vende e não pagou $1 de taxa. $0,00001 Solana. Era isso. Isso. Aí agora você saca, para sacar, você pega seu endereço lá na OKX, já entra lá e já faz isso. Mas sobrou uma merreca aqui. Aí é centavos, merreca, 0,01 centavo. Isso aí vai ter que ficar para... Fica para Orca. Tá. Na verdade, não fica para a Orca, fica nessa carteira. Na tua carteira... A Orca só recebe as taxas.
Ah, entendi. O que fica nessa carteira, porque a gente vai fechar essa carteira. Tá. Então, agora você vai sacar isso. Para sacar isso, você precisa do seu endereço de Solana na OKX. Como é que Você é? vai lá Agora na OKX, pega seu endereço de Solana. Não é bom que... Aí agora a aula ficou completa, porque você conseguiu colocar e tirar. Ok. Então eu vou aqui na OKX, vai lá, depósito, ativos, depósito. Aí você coloca Solana. Ok. Fala que você tem que ter cuidado, que tem que transferir da rede da Solana para a carteira da Solana. Copia esses dados e lembra. Eu sempre gosto de confirmar as 3 primeiras e as 4 últimas letras. Tá? Então, dá o copiar. Mas você pode fazer sem sair dessa tela. Vai lá, copiar, abre a orca e faz uma transferência. Um saque. É isso, sende. Solanas, por endereço que você copiou. Aí você confirma se é o mesmo endereço. Ele vai fazer que você vai falar que você nunca fez uma transferência para esse endereço. É legal isso da. Aí você, ok, transfira. Pronto. Operação feita. Em menos de um minuto ele vai aparecer lá em depósitos, óleo final e vai aparecer essa operação. Tem que ir lá em depósito. Pode fechar a Phantom, a carteira. aqui zerou. Uhum. Agora vai lá em depósito. Só dar um F5, só atualizar. Em andamento. Pronto, já está aí. Agora é questão de tempo. Ok? Ok? Parabéns. E depois eu Criar venho uma aqui que faz tudo com... Tá, e depois essa aqui eu abandono ela. É porque depois que vem a gravação, vê se a gente consegue ver as palavras. Né? Para mim não ficou nítido. Mas a gente dá uma... Você olha para ver se na gravação dá para ver as palavras. O interessante é que uma carteira não existe deletar a carteira, né? Porque uma carteira ela fica sempre no blockchain. Fica. O Blockchain registro fica lá. Isso. Legal? Abandonado. Parabéns. Eu vou parar aqui a gravação e aí a gente... E esse dinheiro aqui, e esse 00001 aqui... Vai ficar na carteira. Vai ficar Vai ficar perdido no blockchain. Se ninguém usar essa carteira, fica... Interessante. Tá.